Fala galera, começando mais um vídeo aqui para vocês, dessa vez apresentando um acessório bem bacana que é o smartwatch da Samsung, né? Um Watch 8 Classic, versão Classic. Para aqueles que não sabem, nessa linha 8 existem 3 modelos, né? Essa é a primeira vez que eu estou usando um acessório vestível, digamos assim, inteligente, né? Então é a minha primeira experiência. Não sei se nas outras linhas também tem esses modelos que eu vou citar para vocês agora, mas nessa linha 8 aqui a gente basicamente tem 3 modelos, né? Um modelo que ele é mais fit desse relógio, outro modelo que ele é o Ultra, né? Que é mais voltado com matemática radical, de esportes radicais, e tem esse aqui que é o Classic que me encantou bastante, que basicamente o corpo dele aqui é a caixa de titânio, tá? Me encantou bastante porque ele é um intermédio dos dois. Ele é, na verdade, para uma ocasião mais formal. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha de terno, digamos assim, que é o meu caso, que eu trabalho de terno, ele vem bem a calhar, sabe? No dia a dia também ele é bem glamuroso, digamos assim, muito bonito mesmo, tem uma estética muito legal e acompanha algumas pulseiras aí, que se eu não me engano aqui tem uma pulseira extra, acho que é essa cinza aqui que é uma pulseira extra que ela não veio no conjunto, tá? Então vem obviamente esse relógio, essas pulseiras aqui que tem na cor preta, na cor branca e na cor cinza. Todas as pulseiras são de silicone, acredito eu que isso aí evita uma reação alérgica de repente na pele, né? Eu não vou estar tirando aqui para vocês agora porque eu tenho é relativamente fácil de tirar, mas eu tenho complicações com coisas fáceis, né? Então vou me ater ao básico aqui, que seria mostrar essa pulseira padrão que eles apresentam, que parece couro, tá? Olha a estética aqui da pulseira, parece couro, mas não é. É silicone. Ah, mas pô, estou decepcionado, queria tanto que fosse couro. Galera, não tem problema, porque na internet você consegue achar vários tipos de pulseiras que tem um encaixe que condiz aqui com essa linha, né? Com o modelo Galaxy no geral. No Galaxy, eu quero dizer, acredito que é a linha 8, né? Não sei se todos os anteriores têm o mesmo formato de encaixe, tá? Mas você consegue estar achando aí uma pulseira que seja de couro, de fato. Você consegue estar achando uma pulseira que seja de aço, né? Então tem para todos os gostos aí na internet, só que vale ressaltar que esse tipo de pulseira não é padrão vendido pela Samsung, tá? E bom, vamos apresentar então aqui as especificações do relógio. A gente tem aqui um aparelho que está pesando na casa de 60 gramas, 64 gramas. A gente tem Bluetooth, tem uma tela de 1.3. Essa tela, comparada com as outras versões do Ultra, por exemplo, ela é um pouco menor, mas ela é menor por causa desse bezel, né? Vou tentar mostrar para vocês que tem uma coroa giratória aqui, ó. Você consegue navegar por essa coroa, então a tela é menor justamente por causa disso, tá? E eu não sei se dá para ver aí, mas o meu relógio ele tem uma película, que é importante você colocar uma película na tela. Essa tela, ela é Super AMOLED, tá? Tem NFC nele, e ele também é a versão LTE, o que significa que se eu duplicar o meu chip de celular, eu consigo fazer uma linha, né, do chip específico para o relógio. O que isso quer dizer? Significa que eu posso sair na rua somente com o relógio, que eu vou continuar recebendo as notificações de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de redes sociais no geral, né? Normalmente, como se eu tivesse com o meu celular. Não é necessário que eu esteja com o celular por perto para receber essas notificações, porque o relógio ele já tem o chip dele, já tem a linha dele, digamos assim, e eu posso normalmente trabalhar com internet, receber chamadas e por aí vai. Tá? Ele também conta com um armazenamento de 64 GB, como eu falei para vocês, tem uma tela Super AMOLED. Aqui atrás é digamos que o coração da parte de sensores, né? Que ele é um relógio, querendo ou não, é voltado para a saúde, né? Por mais que eu tenha falado que o modelo dele é um modelo clássico, que ele apresenta um corpo super legal e tal, você ainda tem a estética principal, que não a estética principal, né? Mas o coração principal, que é
a saúde, trabalhar a saúde do usuário, medir frequência cardíaca, medir sono e todas essas coisas aí bem legais que apresenta para você. Então, bom, apresentadas as especificações, se eu estiver esquecendo de alguma, por favor, me perdoem, tá? Eu vou deixar aqui também de lado o meu celular, porque, bom, basicamente tudo que você consegue fazer pelo relógio, você também consegue fazer pelo celular. Então, o que a Samsung apostou dessa vez? Ela apostou num sistema que tem um ecossistema, digamos assim. Então, por exemplo, eu quero escutar, sei lá, um Spotify, eu consigo fazer isso por esse celular também, tá? Consigo fazer pagamentos NFC pelo relógio também, né? Acho que eu falei Spotify pelo celular, mas é pelo relógio que eu quis dizer. Inclusive, esse relógio, tô confundindo aqui as bolas, galera, me desculpem. Esse relógio, ele tem alto-falante sim, então eu consigo reproduzir a música aqui, ó. Tá vendo o alto-falante aqui do lado? E eu escutando aqui normalmente a música, tá? Então, é uma coisa que eu consigo fazer com facilidade, escutar independente também. Se eu tiver um fone de ouvido, aqui tem um fone de ouvido da Samsung também. Se eu tiver por exemplo, fui na academia, deixei o meu celular em casa. Eu consigo conectar o meu fone no relógio, consigo escutar as músicas normalmente. Se eu quiser baixar a playlist pro relógio, eu consigo baixar a playlist pro relógio e escutar offline. Também consigo escutar online por causa do sistema LTE. Aí vem aquela famosa questão: vale a pena ter um relógio LTE? Olha, sinceramente, eu não vejo tanta utilidade assim, porque na maioria do tempo eu estou com o relógio e com o celular, tá? Então, nunca me ocorreu de sair somente com o relógio e deixar o celular em casa, né? Poucas vezes isso aconteceu, e quando isso aconteceu, o que eu precisava mesmo era o sistema NFC, que era para pagamento, que eu conseguia fazer com o relógio, tá? Mas, voltando aqui para o foco principal, que é o ecossistema que a gente tem aqui, a gente consegue navegar tanto no celular quanto no relógio, colocando os aplicativos. Então, entremos aqui no Samsung Health, por exemplo. A gente tem aqui todas as informações apresentadas, como pontuação de energia, passos, pontuação de sono. Aí aqui também marca o bichinho que você representaria no sono. Aí tem treinamento de sono que eles sugerem para você estar melhorando aí o seu sono. Você também tem uma coisa muito importante, que é o gasto calórico mais aproximado, né, com mais precisão. Então, às vezes, o que acontecia? Eu ia na academia, fazia um monte de exercícios e eu nunca conseguia completar, por exemplo, o coraçãozinho aqui, né? Esse coraçãozinho. Eu sempre completava o verdinho, que era a quantidade de passos, eu completava o azul, que era o tempo ativo, só que eu morria para completar o coração rosa, né? Só que depois eu percebi que, na verdade, esse coração rosa ele dependia mais de uma medição de precisão de quantas calorias você queimava, tá? Então, o relógio, quando você utiliza o relógio, ele tem essa precisão aumentada, porque tem a questão da identificação de pulso, que você consegue medir muito bem. Então, por exemplo, quando você vai na academia, você consegue configurar que você está indo realizar um exercício de musculação. Por exemplo, aqui tem 3 botões, correto? Esse botão do meio aqui, ó, eu acesso a galeria de exercícios, e aqui tem os exercícios mais variados: caminhada, treinar corrida, aparelho de musculação, treino em circuito, bicicleta e tudo mais. Então, suponhamos que eu quero ir na academia e lá eu faço musculação. Eu simplesmente navego por essa aba aqui, aparece essa contagem de que foi iniciado o cronômetro, e aqui ele vai medir as calorias e a frequência cardíaca em média, né? Caso eu queira pausar, só arrastar para o lado, concluir, e vai aparecer quanto tempo de atividade e quanto de caloria foi queimado, tá ok? E isso você vai estar com o relógio durante os exercícios no pulso, obviamente, e ele vai fazer aí uma estimativa de quanto você está gastando de caloria. E tudo isso, obviamente, vai ser sincronizado com o celular e vai ser transferido para o celular essas informações, tá? Ou seja,
É muito bacana você ter todas essas informações, né? Você conseguir agregar todas essas informações no relógio com maior precisão e depois está transferindo aí para o celular, né? Bom, é, eu não sei se precisa comentar muito mais sobre isso, mas de qualquer forma eu acho que vale, né, mencionar. Já falei para vocês sobre o Bezel, que vocês conseguem navegar muito bem pelo Bezel aqui, ó, nas notificações. Você consegue levantar se você arrastar para cima, você consegue ter uma navegação pelos aplicativos aqui também. É muito legal, muito divertido mesmo. Eu particularmente gosto bastante desse sistema aqui, né? Nos outros você tem que arrastar aqui pelo canto da tela, né? Que é o caso do Ultra e o daquele modelo de entrada, digamos que Fit, né? Mas você consegue alterar também, ó, o layout, né, o watch face, acho que é o nome que o pessoal fala, do relógio, né? Você aperta aqui no meio da tela, segura, arrasta para o lado e ele, por exemplo, tem esse design mais clássico, que é justamente esse design mais clássico que dá uma característica para o relógio, né? Então, se você tiver, por exemplo, que é o meu caso, que eu trabalho de terno, né? Às vezes eu tenho que trabalhar de terno, eu não vou usar um layout desse. Né? Não tem como eu usar um layout desses porque fica muito fit para a ocasião. Então eu quero alterar para algo mais clássico, algo mais formal, eu uso esse daqui de ponteiro, entendeu? Então tem esse ponto aí de versatilidade que a gente tem que dar um crédito aí para os smartwatches, no caso, né? Que eu acho bastante interessante nesse caso. Outro ponto que eu gosto bastante é Gemini. Esse botão aqui, ó, vou abrir um aplicativo para vocês. Por exemplo, abrir o Samsung Health aqui, que você consegue ver a pontuação, como eu falei, você consegue ver a pontuação pelo relógio e você quer voltar. Você pode simplesmente apertar aqui e ele volta para a tela inicial, né? Se eu segurar, ele vai acionar o Gemini. E eu posso falar aqui o que eu quiser, que ele vai identificar a voz, o que está sendo falado, e acredito que ele vai fazer uma busca em cima daquilo que está sendo falado. Como eu não quero realizar nenhuma busca e nem nada do tipo, ele só vai ficar escrevendo esses textos aqui, né, do que eu estou falando, e depois é só clicar em voltar que ele vai voltar normalmente para a tela de trás. Para a tela de trás, não. No caso, a tela principal. Eu acredito que o botão de baixo, eu não estou me recordando agora, mas o botão de baixo, por exemplo, se eu entrar em alguma conversa do WhatsApp, eu não sei se ele volta para a tela principal ou ele volta para as conversas no geral do WhatsApp, tá? Não vou fazer isso por questões de privacidade, obviamente, mas assim, é uma coisa que eu só queria mostrar para vocês mesmos. E, bom, também tem essa barra de navegação aqui, igual como se fosse um celular aqui em cima, né? Que você pode estar acionando aí a lanterna, você pode estar alterando o brilho aqui, ó. Essa lanterna é muito boa, tá? Eu costumo usar bastante e através do Bezel você consegue alterar ou abaixar também a lanterna. Como vocês podem ver, quando eu rotaciono eu consigo controlar a luminosidade da lanterna. E também para eu sair da lanterna é só eu apertar esse botão aqui de cima que automaticamente vai sair da navegação. E eu vou estar voltando aí para o layout principal, né? Para a tela principal do relógio. Agora, sobre bateria, que perguntam bastante. A bateria do relógio dura 1 dia e meio. Se isso é bom ou não, vai depender do seu uso, tá? Sinceramente, vai depender do seu uso. Porque antes de comprar esse relógio, eu ficava muito encasquetado em relação a quanto duraria de bateria, se me atenderia de fato, porque 1 dia e meio para mim parece muito pouco, mas não é, né? O que acontece? Eu achei que a bateria dele demora um pouco para ir. Demora um pouquinho mais que o celular, no caso, para ir descarregando, digamos assim. E isso para mim não interferiu em nada, porque às vezes eu chego do trabalho e eu vou no computador jogar. Enquanto eu estou jogando, óbvio que eu não estou fazendo nenhuma atividade física que o relógio detecte, então eu deixo o relógio carregando, né? Normalmente, inclusive eu esqueci de pegar o carregador dele ali. Vou dar uma pausa no vídeo só para pegar o carregador e mostrar para vocês como que é o carregador, um minutinho. Então eu trouxe aqui para vocês o carregador do relógio. Olha só, ele é por indução. Então eu coloco ele é como se fosse um ímã aqui, ó, já gruda já no relógio.
Não o suficiente para segurar o relógio, né? Porque o relógio ele tem 65 gramas, é relativamente pesado, mas tem como se fosse um ímã, que é só conectar e depois conectar na tomada e o carregamento dele acontece por indução. Dá aí cerca de 1h30 para recarregar o relógio, tá? 100% do relógio. E eu não acho de todo ruim. Como eu falei para vocês, eu costumo chegar do trabalho, às vezes eu vou jogar e deixo o relógio carregando, tá? Alguns podem estranhar que poderia ser tipo C, sei lá, colocar alguma entrada tipo C aqui para carregar o relógio e tudo mais, porque não gostam desse carregamento por indução. E é compreensível isso. No meu caso, eu não tenho assim nenhuma preferência. Inclusive eu acho até melhor, porque em um carregador eu posso usar normalmente o carregador de celular, conectar e deixar carregando o celular, e no outro, na outra tomada, de repente eu posso colocar o carregamento por indução, né? Não tem essa disputa por carregador, digamos assim. Apesar de que se viesse com tipo C, eu acredito que também viria aí um carregador tipo C junto com o relógio, tá? E esse tipo de situação já me salvou várias vezes, né? Esses vestíveis já me salvaram várias vezes. Por exemplo, eu tive uma viagem recentemente para São Paulo e tive que colocar meu celular, no meio da viagem eu tive que colocar o meu celular para carregar, tá? E eu tava conversando com algumas pessoas e enquanto o meu celular carregava, eu conseguia conversar com elas via relógio. Então eu tirei o relógio do pulso aí. Olha aqui, as notificações já aparecem aqui para mim, do Instagram, por exemplo. Mas, continuando, eu tirava o relógio do pulso, ia respondendo as pessoas pelo WhatsApp, tá? Óbvio que não dá para ver coisas tipo assim, sei lá, um Reels do Instagram, não é possível ver, né, algumas coisas, mas você consegue fazer as tarefas básicas, que é responder as pessoas e tal. Só que, óbvio que tem alguma limitação. O teclado do relógio, ele é muito pequeno, tá? Não serve como se fosse um celular que você pode ficar conversando ali de uma forma confortável, mas é um enorme quebra-galho enquanto o celular está carregando. E como vocês puderam ver, se você é o tipo de pessoa que escuta música, ainda que seu celular esteja carregando, que foi o caso do meu, que eu deixei numa tomada em cima do ônibus, eu conseguia pesquisar por músicas no Spotify, conseguia mudar as músicas ali pelo aplicativo que tem no relógio, conseguia aumentar ou diminuir o volume. Tudo isso porque eu tinha um ecossistema ali muito bem integrado que a Samsung fez, né? Que é o telefone, o fone de ouvido e também o relógio. Então eu achei assim fenomenal. Tudo bastante intuitivo assim, né, de mexer. Agora sobre o preço do relógio. O preço do relógio aí você consegue encontrar no mercado por... Esse aqui em específico você consegue encontrar aí por R$3.000, 2.800 e um valor semelhante, né? Mas eu consegui comprar ele numa versão usada, digamos assim. O rapaz que me ofertou esse relógio, ele não estava conseguindo usar, né? Não que não estava conseguindo usar por falta de tecnologia ou não saber lidar com tecnologia, mas porque ele trabalhava na frente do computador, se sentia incomodado, tirava o relógio. Quando ele lembrava de colocar o relógio estava na mochila e ele já tinha chegado em casa, e então assim, ele não tinha muita utilidade com o relógio, ele comprou só porque no pacote fez valer a pena, tá? Aí ele colocou lá, divulgou no site, e eu acabei achando, foi um verdadeiro... Eu não vou dizer que foi um verdadeiro achado, porque apesar de esse relógio ser R$2.800, R$3.000 o valor dele em mercado, eu paguei R$1.600 nele, tá? E vocês vão falar assim, mas então isso daí foi um achado. Não foi um achado porque eu acho que R$1.600 é muito dinheiro. Mesmo para um relógio assim, completaço, eu acho muito dinheiro. Foi um dinheiro bem gasto? Sim. Aí são outros 500. Para essa resposta, eu falo que sim. Para essa pergunta, aliás, eu falo que sim. Foi um dinheiro bem gasto. Porque ele é muito completo, tem muita coisa aqui. Valeu cada centavo. Então, eu acho sim que valeu muito a pena eu estar adquirindo. Principalmente porque agora eu estou tentando melhorar os hábitos de ir na academia e todas essas coisas, né? Além do que, ele deu aquele tchan, digamos assim, na estética, né?
que eu trabalho muito também com questões visuais, né? Então, por eu usar terno, tá? Com um relógio assim, mais bonito, que eu acho esse relógio bonito pra caramba, acho que veio bem a calhar, sabe? Então, foi pontos positivos para vários lados, tanto na parte formal, quanto na parte útil, digamos assim, né? Pro dia a dia, questões de academia e tudo mais. No mais, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, rapaziada. E meu veredito final. Vale a pena comprar esse relógio? Vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta de uma maneira bem honesta, né? Se vocês encontrarem esse relógio na mesma promoção que eu encontrei, né, cerca de R$ 1.600, R$ 1.800, eu acredito que vale muito a pena você estar adquirindo esse relógio aqui, tá? Ele é muito bom mesmo, ele é muito bonito, é um barato mexer, né, nesse sistema aqui de Bezel. Cara, eu me amarro de verdade, não tenho nenhum arrependimento e eu acho que vale cada centavo. Também para você que vai na academia, né, que frequenta a academia, também é muito legal tá aí com esse tá aí com esse relógio, né? Agora, se vocês pretendem comprar no preço cheio, aí eu já não acho que vale tanto a pena assim. Porque R$ 2.800 por um relógio, por um smartwatch, por mais que tenha um sistema, um ecossistema fenomenal da Samsung, que ela fez um trabalho primoroso, digamos assim, com o smartphone, com o Buds, né, que são os fones de ouvido, e com o relógio, fez uma integração muito boa, eu ainda acho que é um preço muito salgado a se pagar, tá? Mas se vocês acharem aí com 60% de desconto, vale muito a pena. E lembrando que é muito bom, né? É recomendado que vocês exijam a nota fiscal de quem está vendendo, para você saber da procedência do produto, se o produto ainda está num prazo de garantia, que no meu, por exemplo, quando eu comprei, ele veio sim com nota fiscal, tinha só 3 meses de uso, então basicamente eu tenho aí uns 9 meses pela frente que ainda resta de garantia, caso me ocorra alguma coisa. Então tudo isso conta bastante, tá? Essa parte burocrática a gente precisa prestar atenção, não basta só esse viés bonito aqui do relógio, mas a gente também tem que prestar atenção nessa parte burocrática, digamos assim, que envolve garantia, nota fiscal, para saber a procedência do produto e tudo mais, para você estar ali amparado. Porque apesar, né, de eu ter conseguido por 60% de desconto aí, digamos assim, do valor, ainda assim, se me acontecesse alguma coisa, seria um risco muito alto, um dinheiro muito alto investido e para ser perdido, né? Então, é isso, galera. Esse é o review aqui do Galaxy Watch 8 Classic. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou fazer questão de responder para vocês, tá? E é isso, basicamente é isso. Ah, e só um adendo, né, sobre o layout que eu comentei várias vezes aqui, mas eu estava quase esquecendo de falar. Também é possível você fazer a alteração do layout pelo celular, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui nesse mais, ó, adicionar visor do relógio, tá? Eu consigo adicionar sim pelo relógio, mas também aqui, ó, editar no celular, no telefone, ou celular, né? Editar no telefone. Eu também consigo editar no telefone, ele automaticamente vai abrir para mim no telefone, quer ver? Vou mostrar para vocês. Então, aperta aqui, ó, editar no telefone. Aí ele automaticamente vai abrir ali no telefone. Aqui, ó, já abriu, tá? E olha a quantidade de temas que tem aqui pro layout, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui, tá? E esse foi o review que eu fiz do Galaxy 8 Classic. Valeu, fui!